Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. Hoje leremos o capítulo Política do livro O Melhor do Cortella, escrito pelo Mário Sérgio Cortella. Antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos a isso. Política. A polis é nossa. Política não é obrigatoriamente consenso. Consenso é uma parte do ato político, mas não é a única forma de lidar com as diferenças. A palavra consenso, às vezes, passa a sensação de que é necessário reduzir, abrandar as divergências e, portanto, impedi-las. Política para não ser idiota, página 86. Algo inerente à vitalidade republicana é a capacidade de acolher a discordância, a oposição respeitosa, a discussão que fica fora do pensamento único. Pensar nos faz bem. 4, página 62. O consenso nada mais é que, num determinado momento, um acordo relativo a um ponto. É possível ter um consenso estabelecido entre uma minoria, pois ele não é necessariamente a decisão da maioria. O consenso é o anúncio de que se vai evitar o confronto. Para viabilizar a convivência, admitimos que uma determinada decisão prevaleça. Por vezes, aceitamos o consenso para evitar um confronto simplesmente por cansaço, por fastio. Política para não ser idiota, página 87. Acho que a intolerância vem à tona quando se tem disputa de poder por um ponto de vista. Verdades e Mentiras, página 39. Existe a luta que se trava a favor e a luta que se trava contra. Quem ou que luta a favor é protagonista. Quem ou que luta contra é antagonista. Muitas vezes, temos a política como antagonista da nossa convivência livre e coletiva. Penso que temos que ser protagonistas. Política para não ser idiota, página 96. Não se confunda política com partido. Partido é uma forma de se fazer política. Não se desespere, página 95. Muita gente às vezes supõe que política seja uma coisa negativa e cidadania uma coisa positiva. Vale recorrer à origem das palavras. Como dito antes, polis em grego gerou a palavra política, que significa sociedade, cidade. E civitate, em latim, é cidade também. Portanto, dizer que alguém é cidadão ou é político significa apenas a escolha de um idioma. Não se desespere, página 95. Hoje encontramos uma série de discursos, lemas, planos pedagógicos e governamentais que falam em cidadania como se fosse uma dimensão superior à política. Muito se diz que a tarefa da escola é a promoção da cidadania sem interferência da política. Não se menciona o conceito de política como se ele fosse estranho ao trabalho educacional. Educação, Convivência e Ética, página 53. Não é, no entanto, tarefa da escola a promoção da política partidária, porque partido ou é uma questão de fórum íntimo ou deve se dar nos seus espaços próprios. É imprescindível levar esse tema para o debate no projeto pedagógico da escola, sem assumir um viés partidário e sem, porém, invisibilizar o conhecimento das múltiplas posturas. Educação, Convivência e Ética, página 54. Política é a vida em comunidade, a vida em sociedade, portanto, a obra humana coletiva. Creio que uma das razões, em algumas circunstâncias, do apodrecimento da esperança reside justamente no fato de as pessoas não terem contato com o resultado da obra que fazem. Sobre a esperança, página 76. Quando nos nossos dias se fala em educação na família e na escola, é muito comum um conjunto de pessoas perguntar: mas qual é a referência? Não há mais padrão de disciplina. Não há mais padrão de conduta. No campo da vida pública, quem está correto? Aquele do rouba, mas faz, ou aquele que, sendo decente, nada realiza porque se constrange e aí não tem eficácia nessa organização?
Acho que a complexidade precisa nos trazer de fato a percepção de que ser complexo não é ser impossível. Significa que se torna apenas mais difícil, que tenhamos que fazer as escolhas, mas essas escolhas continuam existindo. Ética e vergonha na cara, página 61. O que podemos constatar é que acabou se invertendo o conceito original de idiota, pois a expressão idiotes, em grego, significa aquele que só vive a vida privada, que recusa a política, que diz não à política. No cotidiano, o que se fez foi um sequestro semântico, uma inversão do que seria o sentido original de idiota. Política para não ser idiota. Página 7 e 8. Democracia, soma de autonomias. A democracia não é a ausência de regras, ela é a ausência de opressão. Basta de cidadania obscena, páginas 74 e 75. A democracia não é um fim em si mesma, é uma poderosa e indispensável ferramenta para a construção contínua da cidadania, da justiça social e da liberdade compartilhada. Ela é a garantia do princípio da igualdade irrestrita entre todas e todos, até para quem dela discorda. Não espere pelo epitáfio, páginas 125 e 126. No meu entender, democracia não é a ausência de divergências mediante sua anulação. É a convivência das divergências sem que se chegue ao confronto. Política para não ser idiota, página 86. Temos hoje aquilo que Paulo Freire chamava de inédito viável, como possibilidade de fazer uma nação que seja decente em sua convivência pública, dado que a decência na convivência privada é uma questão do indivíduo. A decência na convivência pública é um requisito da democracia. Verdades e Mentiras, página 94. Princípios como transparência, isonomia e liberdade de expressão apoiam uma salvaguarda contra qualquer tirania. Ética e vergonha na cara, página 31. A palavra soberano vem do latim superanus, super, sobre, aquele que está acima de todos e não se subordina a ninguém. Política para não ser idiota, página 16. A autonomia, por sua vez, a partir do vocábulo grego autos, por si mesmo, e nomos, o que me cabe por direito ou dever, indica limites oriundos da vida em meio a outras pessoas, também elas autônomas. Política para não ser idiota, página 16. Corrupção, a decência em corrosão. A ocasião faz o ladrão só quando ama a decisão por ser ladrão. Não é a ocasião, mas o possível ladrão que decide. Portanto, a decisão continua a ser determinada pelo indivíduo e não pela circunstância. Ética e vergonha na cara, página 77. A novidade hoje não é a presença da corrupção, mas é a informação sobre ela, a indignação em vários níveis e, especialmente, a possibilidade de iluminá-la. Para usar um ditado caipira, o sol é o melhor detergente. Política para não ser idiota, página 84. Criticar o político e não atentar para as próprias atitudes é um equívoco. Não pedir a nota fiscal porque não quer perder tempo e, dessa forma, retirar recursos da saúde e da educação. Só respeitar os limites de velocidade no trânsito quando há radar próximo. Não registrar a empregada doméstica, o que é uma exigência da lei. Todas essas situações, a pessoa acha que não é corrupção, que essa prática deletéria seria uma exclusividade do campo político. Cuidado! Vale lembrar que não existe corrupto sem corruptor. Educação, Convivência e Ética, página 77. A ira inteligente é aquela que reage ao incorreto. Pensar nos faz bem. 4, página 66. Penso que o corrupto de qualquer natureza e em qualquer lugar não merece a convivência numa sociedade que desejamos sadia. Por isso, a corrupção não pode ficar de braços dados com a impunidade. Ética e vergonha na cara, página 101.
Ética na nossa casa. A ética é o conjunto de princípios e valores da nossa conduta na vida junta. Portanto, ética é o que faz a fronteira entre o que a natureza manda e o que nós decidimos. Qual é a tua obra? Página 106. Os gregos chamam de ethos aquilo que nos dá identidade. Como não nascemos prontos, seremos formados a partir de um princípio básico, que é o da liberdade de escolha, que poderá ser benéfica ou maléfica em relação à minha comunidade. Educação, Convivência e Ética, página 17. A ética é histórica. Ela é relativa ao tempo, ao grupo, ao nascimento, à sociedade. Verdades e Mentiras, página 26. Fazer o bem significa elevar a vida coletiva, impedir a desertificação do futuro, não acatar a esterilização dos sonhos, isto é, fazer com que a vida possa ir no máximo das suas possibilidades. Educação, Convivência e Ética, página 9. O que é uma pessoa íntegra? É uma pessoa correta que não se desvia do caminho, uma pessoa justa, honesta. É uma pessoa que não tem duas caras. Qual a grande virtude que caracteriza uma pessoa íntegra? Ela é sincera. Educação, Convivência e Ética, página 18. Há certa confusão quando se pensa em comportamento ético entre o natural, o normal e o comum. Natural é aquilo que é atávico, o que é da natureza, que só é alterado mediante intervenção. Normal é o que está de acordo com a norma, e comum é um critério de frequência. Em nosso país, vincular partido à corrupção já foi entendido como uma relação natural. Hoje é entendido como normal, embora muitos considerem essa relação frequente, mas não necessariamente da norma nem da natureza. Sobre a Esperança, página 81 e 82. O que é justiça? É quando cada pessoa tem a partilha da produção coletiva da vida, de modo que ninguém tenha carência sem alternativa de solução. Educação, Convivência e Ética, página 31. O que é a paz? É a presença da justiça. Se a justiça estiver presente, a paz virá à tona. É a ideia da ética tendo a paz como horizonte. Não é a paz apenas como ausência de conflito. É a paz do espírito, a paz do dever cumprido, a paz advinda da satisfação de ter feito o bem. Educação, Convivência e Ética, página 31. O conceito de digno é, de forma geral, aplicado às pessoas ou aos fatos impregnados de méritos ou decência, a ponto de merecerem registro mais permanente na nossa memória. Não espere pelo epitáfio, página 43. Bem público. A quem pertence a coisa pública? Quem é o proprietário de algo que é público, que a princípio seria de todos e todas? É claro que o proprietário daquilo que é de todos e todas são todos e todas. Embora pareça óbvio, não é incomum no nosso país, mas não para sempre, que se imagine que a coisa pública, a res pública, como diriam os latinos, não tenha dono. Pensar bem nos faz bem, 2, página 36. Porque o público, é óbvio, não é aquilo que é de ninguém, mas sim aquilo que é de todos. Verdades e Mentiras, página 88. Zelar por algo é fazer com que a integridade de uma ideia, de um objeto, de uma pessoa, de um lugar, seja preservada, mantida inteira e, portanto, não tenha rachaduras nem ameaças. Pensar bem nos faz bem, 2, página 32. Viver é conviver, seja na cidade, ainda que em casa ou prédio, seja no país, seja no planeta. A vida humana é condomínio. Política para não ser idiota, página 12. Participação versus omissão. No meu entender, a questão é que a não participação política pública do cidadão no cotidiano facilita a delinquência estatal. E esse mesmo cidadão supõe que pode cobrar uma eficácia que não se sustenta como, digamos, proprietário do Estado.
Política para não ser idiota, página 46. Acho que a política, tal como está, é resultado de nossos atos, conscientes ou não, visto que se faz política mesmo quando não se sabe que se está fazendo. Numa sociedade de diferenças e confrontos, a neutralidade é ficar do lado do vencedor. Política para não ser idiota, página 53. Se eu participo, se eu tenho atividade, eu cumpro a antiga máxima. É melhor acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão. Não espere pelo epitáfio, página 50. Não admito no dia a dia que a gente se satisfaça com a clássica expressão: alguém tem de fazer alguma coisa, porque essa ideia deve ser traduzida em união, em solidariedade e trabalho cooperativo. Do contrário, é a rendição da nossa amorosidade, é a ideia do desespero merecido. Sobre a esperança, página 63. Há uma fratura ética no nosso cotidiano que é a acomodação, isto é, a percepção de que as coisas são como são, não por serem do melhor modo, mas porque do modo como são, não demandam esforço. Educação, Convivência e Ética, página 37. Radical é aquele, como lembra a origem etimológica, que se firma nas raízes, isto é, que não tem convicções superficiais, meramente epidérmicas. Radical é alguém que procura solidez nas posturas e decisões tomadas, não repousando na indefinição dissimulada e nas certezas medíocres. Não espere pelo epitáfio, página 13. O mesquinho não é aquele que vive numa casa em que uns têm e outros não têm. O mesquinho é aquele que nada faz para impedir que isso aconteça. Nós vivemos nesta casa. É o conformado com consciência, o que chamaríamos de reacionário. Mas há quem ache que esse é o melhor modo de ser. Educação, Convivência e Ética, página 35. Os ausentes nunca têm razão. Embora pudessem estar com alguma razão, eles a perdem pelo fato de se ausentarem. Política para não ser idiota, página 16. Um passo decisivo nesse processo de resiliência ativa é a recusa a dois mitos. Nada pode ser feito e tudo pode ser feito. Se compreendermos a vacuidade desses dois mitos, encontraremos o que pode ser feito. Educação, Convivência e Ética, página 45. Poder. De quem para quem? A finalidade do poder é servir. Servir à comunidade, à família, à empresa, a um grupo religioso, etc. E todo poder que, em vez de servir, se serve, é um poder que não serve. A finalidade do poder não é servir a si mesmo. Liderança em Foco, página 85. Ao olharmos algumas figuras na política, é difícil entender, exceto pelo gosto pela adrenalina, o que estão fazendo até hoje dentro dessa atividade. Pensar bem nos faz bem. 4, página 40. Questão básica. O governo nos representa. Nós precisamos fazer com que o poder público esteja atuando na direção das nossas necessidades. E, de outro lado, precisamos ter informação, conhecimento, lembrando que a cidadania não se esgota na eleição, não termina no voto. Ela se dá no dia a dia, quando eu participo, quando eu debato, interesso-me. Não se desespere, página 43.